Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, do dia 22 de setembro de 2020, terça-feira, 25ª semana do Tempo Comum. E sim, este áudio está sendo lançado de forma atrasada, estou gravando na quarta-feira, dia 23, tá? Bem, mas para não ficar um vácuo na liturgia, né, vou estar gravando apenas as leituras de hoje e o pitaco eu deixo para o áudio do dia 23. Os santos do dia dessa terça-feira, dia 22, foram São Maurício e companheiros, mas consta aqui como cor litúrgica verde. Então vamos direto para a liturgia da palavra da terça-feira. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura é livro dos Provérbios, capítulo 21, versículos de 1 a 6 e de 10 a 13. O coração do rei nas mãos do Senhor é como água corrente, ele o dirige para onde quer. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. Praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos malvados não é senão o pecado. Os projetos do homem aplicado produzem abundância, mas todos os apressados só alcançam indigência. Tesouros adquiridos com língua mentirosa são ilusão passageira dos que procuram a morte. A alma do malvado deseja o mal, ele olha sem piedade para o seu próximo. Quando se castiga um zombador, aprende o imbecil, e quando o sábio é um instruído, ele adquire mais saber. O justo observa a casa do ímpio e leva os ímpios à desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também há de clamar, mas não será ouvido. Palavra do Senhor. O salmo responsorial da terça-feira foi o Salmo 118, com o refrão: Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor vai se progredindo. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Fazei-me conhecer vossos caminhos, então meditarei vossos prodígios. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, de todo o coração aguardarei. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre eternamente a cumprirei. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Sim, agora é o Evangelho. O Evangelho de hoje é Lucas 8, versículos 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe, e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Bem, eu falei que só ia, ler a liturgia de hoje, mas eu vou ter que dar um pitaquinho com relação à meditação da palavra, das leituras dessa terça-feira. Lembrando que as leituras deste domingo, 25º domingo do Tempo Comum, dia 20 de setembro de 2020, foram Isaías 55, versículos de 6 a 9, Filipenses 1, versículos de 20 a 24 e depois o 27, e Mateus 20, versículos de 1 a 16. E qual que é o norte? Qual que é o tema dessas leituras? Bom, aí que tá. Ele dá margem a muitas interpretações, mas o básico mesmo, de todas as homilias que você já viu domingo, é a lógica do Todo-Poderoso e o reino dos céus não são compreendidos e são diferentes, é uma diferente forma de pensar da forma da lógica dos homens. O Deus Todo-Poderoso não pensa igual aos homens. Ele é diferente. E para saber a diferença é preciso que estejamos sempre imbuídos da graça do Senhor, imbuídos da unção do Espírito Santo, solicitando todo dia. E se a gente não entende as leituras, não entende esse proceder de Deus, vamos supor que você está numa caminhada trôpega, tropegamente eu também estou. Você faz a leitura, por exemplo, a leitura de hoje, de Provérbios. Ali está até claro como é o proceder que agrada ao Senhor Todo-Poderoso. Mas é difícil. Às vezes bate em algumas barreiras humanas nossas, a nossa própria maldade, nosso jeito de ser,
A gente quer ser, sempre que... Eu falo a gente porque eu também tenho essa situação, essas fragilidades, né? Que na realidade depois se mostram malvadezas, né? Quem nunca sentiu prazer em ver o outro subjugado por algum motivo? Ou porque teve uma queda, era uma pessoa de repente também arrogante, mas a gente não teve caridade cristã e, ai, bem feito, primeiro tropeço dessa pessoa. Isso não é o jeito que Deus vê, não gosta, o Deus Todo-Poderoso não gosta desse tipo de atitude, não gosta desse tipo de gente. Tem gente que é assim a vida inteira, não muda. Às vezes você se pergunta, por que essa pessoa de tanta idade é tão ruim de coração? Eu tenho a minha, com relação a isso, eu vejo muitas pessoas, às vezes velhinhas e tudo, e que, infelizmente, muitos defeitos e coisas chamadas, eu chamo de antivirtudes, né? Que não são as virtudes do Todo-Poderoso, elas se manifestam com maior vazão à medida que o tempo passa. A pessoa fica ranheta, fica reclamona, às vezes é uma questão orgânica, às vezes é diabetes, várias doenças provocam isso, alterações de humor. Mas às vezes a questão aí é outra, às vezes a questão é porque a pessoa realmente é ruim de coração, ela é dura. E Deus permite, então a minha lógica, né, pelo pouco que eu observo, muitas pessoas estão ainda aqui na Terra com a graça do bom Deus para que se convertam. E não adianta pedir que o Senhor Jesus nos leve, ou leve essa pessoa. É necessário que ela se converta e a gente precisa rezar para essa pessoa para se converter, nem que seja no último suspiro de vida. Alguns casos não, às vezes a pessoa fica 100 anos, é uma boa pessoa, uma pessoa agradável e tá de boa, entendeu? Mas existem alguns casos que a gente observa mesmo, que a pessoa está aí e não aproveita, não aproveitou até agora a grande oportunidade de encontrar Deus que está lá batendo na portinha do coração, né? Então, os indicativos de como é então a lógica, como é que Deus Todo-Poderoso deseja de nós essa mudança de vida, pode ser verificada tanto na leitura, primeira leitura desse domingo, né? Que também fala um pouco qual que é a lógica, então Isaías 55, versículos 6 a 9, mas também na primeira leitura de hoje, Provérbios 21, nesses versículos de 1 a 6 e de 10 a 13. É difícil? Lógico que é. Porque bate também com o nosso desejo, com o nosso querer, nossa forma de agir e vamos falar bem a verdade, né? Como dizia Padre Léo, burro velho não quer aprender coisa nova. Burrico empacado, né? Aí tem o evangelho de hoje, em que Jesus dá a entender que nega sua mãe, seus irmãos, seus primos, sua parentela, né? Na realidade, e aí é pano para manga para dizer que Jesus renegou a própria mãe, e aí não precisa fazer a devoção, quer dizer, aí existe uma perversão entre os irmãos evangélicos, né? Para dizer que a gente idolatra a Nossa Senhora. Desculpa aí, né? Se você que é evangélico caiu no meu canal, eu só lamento. Esse canal é voltado para quem é católico ou quem deseja voltar para a Igreja Católica. Minha grandiosa pretensão, né? E ainda assim quem vai buscar é o próprio Senhor Jesus, o verdadeiro, tá? Porque tem gente falando em nome de Jesus que não é o mesmo Jesus que eu adoro, em que nós católicos adoramos. Você vai desculpar aí. Até vi uma barbaridade aí na boca de um pastor. Parece que falou que Jesus foi parar no inferno. Um papo estranho aí. Não é o mesmo Jesus, né? E ainda assim, e se foi uma referência ao sábado de Aleluia, quando Jesus desce à mansão dos mortos, não é o inferno. Talvez é um outro nome, Sheol, Reino dos Mortos, né? Mas não é o inferno. Inferno é onde fica o capeta, meu filho. Tá colocando o quê? Jesus ao nível do demônio? Meu Jesus, misericórdia dessa pessoa, né? Então é necessário a gente também estar treinando o ouvido. E não é à toa que tem muitos irmãos evangélicos que se sentem desigrejados, né? Porque diante de uma situação dessa, meu Deus, né? Senhor, piedade. Então, quando eu faço a leitura dessa parte, né, que Jesus diz, não, minha mãe e meus irmãos estão aqui ouvindo e são aqueles que obedecem à vontade de Deus. Ele não está renegando Nossa Senhora como mãe dele, né? Até inclusive a mãe dele foi a que mais fez a vontade de Deus, né? Ele, São José, desculpa, Nossa Senhora e São José.
Mas é que na realidade Nossa Senhora vem no momento impróprio. Talvez para um ocidental, as mulheres ocidentais não entendem muito isso, sabe? Por isso que eu acho que tem muita briga entre casal. Não estou falando que ser oriental é fácil, não é também não. Mas geralmente mulher oriental, ou que tem uma tradição lá, né, que advém do Oriente, do Extremo Oriente até do Oriente Médio, os homens estão conversando, deixa eles conversando. Ah, na mesa, estão querendo fazer uma reunião, as mulheres saem da mesa na hora do almoço, do jantar, vão lá lavar os pratos e deixam os homens conversando, porque agora é papo de homem, tem que deixar esse momento para eles. Não é ficar rebatendo. Então, Nossa Senhora chegou no momento, no meu parecer, né? Nunca não ouvi nada, nenhuma homilia, mas no meu breve parecer de lectio divina, minha particular, Nossa Senhora veio num momento extremamente impróprio. Por quê? Porque Jesus estava em seu trabalho pastoral, trabalho de pregação, estava anunciando a boa nova e nisso chegou alguém e provavelmente veio com aquela educação básica: Senhor, sua mãe e sua família estão aqui, eles querem te ver. Oxe, mas é a mesma coisa professor. Você tá no meio da aula, aí de repente chega alguém, um alucinado, e fala assim: ó, tá passando um carro de som da PP Sindicato pra parar tudo. Vai desculpar, mas eu tô no meio da minha aula. Porque quando o professor tá em sua aula, ele é o presidente da aula, ele que manda ali naquele circuito de, sei lá, de 5 alunos para 40 alunos aglomerado, antes do coronavírus, lógico. Mesma coisa o Senhor Jesus, ele está no meio de uma pregação, no meio do seu trabalho, e vem uma pessoa gritando que a mãe, desculpa, a mãe vai esperar, porque o meu trabalho é a salvação das almas, que é o mais importante. Então aqui vem uma lógica do reino dos céus. Então Jesus fala a lógica do reino dos céus, a lógica do Todo-Poderoso, a lógica de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, e fala assim: ó, ela que espere lá, porque a prevalência é quem está aqui comigo. Por quê? Porque ele está fazendo comunhão. Está fazendo uma comunhão direta com aquelas pessoas. As pessoas estão ouvindo a palavra, fazendo uma espécie de adoração, ouvindo atentamente a palavra. É a mesma coisa lá, Maria de Betânia e Marta de Betânia. Maria de Betânia ouvindo as palavras do mestre, ela lá paradinha, tinha que limpar a casa, tinha que fazer comida, mas ela parou para ouvir o Senhor. O que Marta chega e fala naquela passagem? Senhor, pede para Maria me ajudar aqui, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. O que Jesus fala? Dá uma repreendida bem ali, nas duas orelhas dela, né? Marta, Marta, Maria ficou com a melhor parte, e você fica se perdendo com as coisas do mundo. Por quê? Jesus ia embora, né? Jesus ia fazer a sua ascensão em breve. E Maria realmente estava o quê? Fazendo comunhão com Jesus, fazendo uma espécie de adoração ao Senhor Jesus. Estava ouvindo a palavra. Então aqui é um processo complexo do próprio reino de Deus, de salvação da alma, em que Maria de Betânia estava se fazendo. Estava ali, aos olhos dos homens, ela não estava fazendo nada. Mas como que não? Para Deus ela estava adorando, prestando atenção em cada palavra do Senhor Jesus, estava lá se deleitando com a palavra, se apaixonando por Jesus, com todo amor e respeito, plena comunhão mesmo, e Marta vem e tira desse momento. E ela, quem que leva a repreensão? É Marta. Então essas pessoas que são workaholic, as pessoas que acham que os outros não fazem nada, que vão perder tempo lá na Capela do Santíssimo, desculpa, você está no plano 3D da vida. Você não tem comunhão nenhuma com Jesus, nem quando está postado lá fingindo adoração e nem quando você está trabalhando, porque é possível trabalhar e fazer adoração a Jesus, como diz Monsenhor Jonas Abib da Canção Nova. Quantos livros que ele não tem em que ele fala, o Senhor pede verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores muitas vezes não podem estar na Capela do Santíssimo, estão trabalhando, estão com suas famílias, estão fazendo uma porção de coisas, né? E aí dá para fazer a adoração em casa, no conforto do seu coraçãozinho, fazendo oração, seja mental, seja oral, pensando em Jesus, tentando, né, forçando um pouco essa fome em Cristo, né? Essa é a minha meditação da Lectio Divina de hoje. Então, quando eu falo, né, essa pessoa humilde que você fala, não sou padre, não sou pregador, não sou nada, mas pelo que eu observo, as leituras de domingo, eles são
o que direciona também é que vão dar o norte, vai dar o foco central de todas as leituras da semana, mesmo com algum santo muito importante, mesmo sendo uma leitura de Nossa Senhora, que às vezes pode quebrar um pouquinho, mas é o que direciona toda a leitura até sábado, tá? Então eu fico por aqui, pitacos assim mundanos ou coisas assim de eventos, tal, para o áudio do dia 23, tá bom? Desejo a todos um ótimo dia, fiquem na paz de Cristo.